Quanta gente entrando! Que legal! Oi, oi, oi! Tô só aqui esperando a Lê Bacalhau chegar. Já já ela entra. E eu tô aqui brincando com os filtros e agora eu quero tirá-los. Vamos ver como é que eu faço esse negócio. Já tá Oi, aí, tá aí. querida. A gente tá Já com um estamos pequeno aqui. delay. Tá me Peraí. ouvindo? Agora eu tô, não tava. Gente, tô vendo um rapaz aqui, o Benzão, que delícia! Só assim para eu matar a saudade de você. Depois vamos fazer É. uma live com você, querido. É uma boa, Ai, né? É uma boa perguntar para quem convive com quem fez o que que é sentiu, verdade, sabe né? que outro dia eu estava pensando, né? Eu faço live, né? Enfim, e um monte de gente entra que é gente que às vezes eu não estou em contato direto, não estou conversando sempre. Fica aquela coisa Aham, de se acompanhar mesmo na rede social, né? tá. E eu pensei, acho que um dia eu vou fazer uma live só para matar a saudade. Aí quem quer Ah, que conversar gostoso. solicita, entra, bate Aham, papo, vai embora, sabe? aham. Porque é tão legal, né? Assim, eu acho que esse mundo digital permite, de repente, né, a gente falar com as pessoas lá longe ou com as pessoas de um tempão atrás. É, E nesse momento especial que a gente está vivendo, né, é, de distanciamento físico, a é. gente está um pouco mais carente de colo, né? Um pouco mais carente de abraço. Então, que Total. venham os colos e os abraços virtuais. Se é isso É. que a Que gente a gente consegue por tem. momento, É, que venham esses, enfim. exato. Mas que bom que você está aqui. Ah, Ali obrigada. é Obrigada uma pelo alegria convite mesmo também. poder conversar. É uma Uhum, alegria poder conversar com você de novo. É uma alegria poder te ouvir mais uma uhum. vez. Você sempre tem uma fala tão lúcida e tão honesta, e tão verdadeira e tão amorosa para tudo, Hum, né? Para todo assunto que hum, você trata. uhum. E não foi dessa forma da primeira vez que a gente falou aqui pela Casa do Sim. E eu posso apostar que vai ser Uhum. um papo super legal. Eu sei que É, você tem horário aí para um outro compromisso, então, por favor, fica de olho aí no relógio, tá? Enfim, o tá, tempo é teu. tá bom. A ideia dessa nossa conversa hoje é porque está fazendo um pouco mais de um ano que a gente lançou a Casa do Sim. Você esteve com a gente na primeira edição e então também está fazendo um pouco mais de um ano que você passou por essa experiência, por essa Uhum. vivência, por esse movimento, por esse coletivo. A gente pode chamar de vários nomes, mas só quem passou sabe o que É, passou. E um ano é, depois é outra clareza, né? Então eu quero te ouvir. é. O que foi há um ano atrás, o que é hoje, como é que isso está Engra- reverberando? Engraçado porque eu não tenho a sensação de que foi. Eu tenho a sensação de que estamos indo, né? Porque quando você me fez o convite, até eu peguei meu caderninho que eu tinha as anotações que eu fiz no dia. E assim, assim como a gente vai mudando, né? Aquilo que a gente experienciou vai agregando de uma outra maneira. Não é mais daquele jeito que ficou acabado naquele dia, né? Sim. Então, a impressão que eu tenho, a primeira coisa é que eu vou. Eita, caindo aqui. Peraí. É, eu vou ter que falar um pouco da impressão que eu tive de antes, né? De como foi logo no dia e de como eu percebo o movimento, porque é isso que eu sinto, é que é um movimento que me pegou
estática, né? Mais paralisada e me colocou, assim, eu já estava indo num movimento, mas assim, igual criança aprendendo a andar de bicicleta. Então eu estava com medo e aí foi como se aquele dia fosse alguém colocando as rodinhas na bicicleta, para eu ter a coragem, né, de falar, não, eu vou conseguir, né? Então, quando foi um X tempo, que eu agora nem sei qual, quando eu vi eu já estava sem rodinha, né? Então eu percebo que foi como naquele dia, a gente tinha desafios naquele dia. Então, a primeira coisa que eu lembro que a Eunice falou que a gente tinha que falar era em 1 minuto, não era a apresentação? Eu falei Isso assim, mesmo. jamais, em todo o tempo, nunca eu vou conseguir fazer isso. E eu consegui, né? Eu falei, aí já levei aquele susto, como se eu estivesse sendo apresentada para mim mesma, né? E eu estava aberta, você lembra, né, a situação? Eu estava completamente aberta, né, para viver aquilo de fora para dentro e de dentro para fora, né, como uma troca mesmo. E foi incrível porque quando a gente foi fazer a como é que chama? A dinâmica, que tinha que pegar o papel. Sim, a dinâmica do jornal que foi lá fora. E naquela época eu ainda usava muleta, né? Isso. Era uma só, mas ainda estava usando, né? E chegou uma hora que eu falei, ah, eu não vou conseguir participar. E eu sentei, né? Só que eu consegui participar porque eu fiquei falando, né? Para as pessoas. E aquilo me deu uma sensação, assim, de pertencimento que fazia tempo que eu não sentia, né? A maioria das pessoas não sabem, né? Mas eu estava vindo de uma situação de saúde, assim, importante, né? Que não foi brincadeirinha. E ali foi uma experiência concreta de que eu não precisaria, né, ficar zerada para voltar a participar das coisas. Eu estava participando, só que eu não estava percebendo, né? Eu não Sim. tinha me sensibilizado porque eu estava viva, estava participando, estava atuando, estava cuidando da minha casa, cuidando do meu filho, cuidando do meu marido, cuidando dos meus bichos, só que eu não percebia que eu estava. Eu estava pensando assim, ah, eu só vou conseguir realmente voltar a participar da vida quando eu ficar boa, quando eu ficar zerada, né? E eu Sabe acho que que isso que. Conclui, pode concluir. eu acho que isso foi o mágico, assim. Depois a gente, num coffee que teve, a gente estava trocando com o Frei que estava lá, né? Sim. E aí eu tive a coragem, assim, de falar para mim mesma, mas vocês estavam ouvindo, mas falei assim, não, é porque eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo o meu melhor, então eu faço a melhor, arrumo a cama da melhor maneira que eu consigo, porque até arrumar a cama, há uns tempos, às vezes eu levava um dia inteiro para arrumar uma cama, né? Então você vai requalificando as funções, as ações, só que eu não tinha percebido. Eu precisei viver aquela experiência para entender que do jeito que estava, era o jeito que estava. Não significava que eu tinha que me contentar como eu estava, mas que sim, eu estava bem, que eu estava participando, que eu estava cooperando, né? Porque eu sempre tive essa coisa de só perceber que eu estou participando se eu estiver cooperando, se eu estiver na equipe, se eu estiver com a galera, né? Se eu estiver sozinha, assim, parece que não estou fazendo. Mas fala, que você estava falando uma coisa? É, porque quando você traz isso de tipo, ah, eu achava que eu não estava ainda pronta para voltar, para participar, Uhum. né? Isso me remeteu a um pouco do que a gente tem conversado, né, nesses tempos, eu digo a gente, sociedade no geral, Uhum. de que, quando que vai voltar a vida normal? É, E não vai ser normal, né? Não importa se a quarentena acabar dia 10 ou dia 25 ou em agosto. Não importa quando vai encerrar essa determinação. sim. Não vai mais ser vida normal.
Porque a É. gente já se mudou, a gente já se transformou. E aí, quando você falou isso, eu pensei, o teu processo, né, anterior à Casa do Sim, já estava te transformando. Então, Uhum. não existia uma Alessandra que ia voltar à vida normal. É, Existia uma nova Alessandra diante de como uma todos os outra processos vida. que você É. passou, que ia, que já estava vivendo a vida dentro do possível, Uhum. e que esse possível foi se aprimorando, foi evoluindo, em alguns pontos melhorando, né? Uhum. Especificamente do ponto de vista da tua condição física e de Física. saúde. Mas, enfim, é isso. E aí, quando você falou, ah, é a Casa do Sim um movimento, porque eu já estava, né, querendo, né, sair da inércia e ir para a ação, o que eu vejo é que a Casa do Sim também é um pouco isso, né? É. A vida já está acontecendo, cada um chega lá com a Uhum. sua bagagem, com o seu potencial, alguns reconhecendo mais, outros reconhecendo nada, enfim, mas a pessoa já chega com a sua bagagem, com a sua história, e aí a Casa do Sim é aquele. Por isso que a gente chamou esse happy hour dia que acontece depois da Casa do Sim, porque tipo, você não volta a mesma pessoa, né? Ah, não Você volto. passa por uma experiência, por uma vivência que não vai ser a vida normal. Então, faz a Uhum. Casa do Sim que a gente fez no sábado, né? Chega em casa, deita e dorme. Domingo não é vida normal. Domingo é o dia seguinte, Uhum. né? É, E pelo é que a como. gente conversa com as pessoas que participaram, a gente sempre tem, né, esse feedback. E nem preciso conversar com as pessoas que participaram para perceber Uhum. isso, porque isso também acontece em mim. Porque a Casa do Uhum. Sim também atua em mim. Não é porque eu tô Sim. lá como uma co-facilitadora que eu tô isenta, né, Aham. do que a Casa do Sim proporciona, ou do que ela causa. Né? Você pode Sim. chamar do jeito que você quiser, você pode ver isso como um ganho ou como uma ameaça, enfim. É. Mas eu também não estou isenta disso. Então, para mim, depois que eu chego em casa e durmo, não é a volta à vida normal, não, é o dia seguinte depois de toda aquela experiência. É. Eu Vamos lá. acho assim, quando eu falo de movimento, é porque às vezes a gente está num movimento, mas não percebe, né? E não necessariamente qualquer movimento é legal, porque às vezes a gente precisa fazer ajustes, sabe? Ajustes da lente que a gente vê uma situação, ajustes da lente que a gente se vê, que foi o que eu acho que aconteceu muito comigo. Eu não estava ainda me encaixando porque era tudo muito recente, né? Então eu ainda estava insegura, eu acho que era essa a palavra. E naquele mesmo momento que a gente teve essa oportunidade da oficina, teve uma hora que o pessoal falou: vem, vem, vai caber, e eles me puxaram para dentro. E foi assim muito emocionante, porque eu falei assim, eu não queria ficar fora, mas eles também não queriam que eu ficasse fora. Então foi muito impactante para alguém que estava vindo da minha experiência, né? Eu lembro que o que me fez lembrar disso foi justamente o que você falou, quando eu durmo. Quando eu cheguei em casa, eu lembro muito disso. Eu fiquei com isso assim, ficou. E na hora de dormir, eu senti aquelas mãos me segurando assim, e foi. Não, não tem, não é, a palavra não seria mágico, mas foi assim. Vou usar, deixa essa palavra, mas é alguma coisa no mágico no sentido de que foi ali que parece que, como eles me aceitaram no grupo, parecia que eu me aceitei, sabe? Da condição que eu tava, né? Que eu tava na cadeira e depois eles falando, vem, vem, vai caber e tal. E foi muito legal. E depois eu fui vendo que essa experiência, ela foi se reproduzindo, né, na minha vida, mas eu me chamando, né? Eu me permitindo, né? Eu me convidando, né? Aquele exercício que eu participei da dinâmica, na verdade, eu consegui levar para outros dias e percebo isso ainda, né? A tua própria fala com os papeizinhos que a gente tinha que colocar as palavras, né? Então eu acho que vocês tiveram uma sabedoria, né? Porque ali a gente tinha um X tempo e cada uma de vocês tinha um X tempo.
mas não foi levado qualquer coisa de qualquer maneira, né? Eu acho que foi pensado algo relevante que pudesse realmente é, ser semeado na gente, né? Eu lembro que depois a gente foi fazer uma sketch no final e eu com o meu grupo a gente fez. Pode ficar falando assim, não é spoiler das próximas? Não, até porque cada uma é diferente, né? Pode falar, pode dar spoiler. Então, e aí eu e o meu grupo a gente fez uma sketchzinha de uma plantação, assim, né? Então um arava a terra, o outro punha semente, o outro regava, o outro colhia, né? E depois a gente tinha que pegar daquilo e falar com uma palavra o que foi, né? E para mim foi aquela palavra de água, né? Eu estava com sede, né? Então ali eu recebi água para beber, água para germinar, né? E, e essa água é uma água que não acaba, porque você mesmo consegue ser a sua própria água quando você para, porque eu já precisei fazer esse exercício algumas vezes. A gente não passa só coisas boas, e não, mesmo depois da Casa do Sim ou de outras formações que a gente possa fazer, eventos, a gente vai, a vida é dinâmica, tem altos e baixos e tal. Mas se a gente tem uma experiência dessa para recorrer, é como um band-aid que está ali na mão, sabe? Ah, machucou, mas peraí, eu tenho isso aqui, vai sarar, vai. Ou um gelinho para passar. Você se permite um recurso de recuperação, né? De se recuperar mais rápido. E a minha vida, eu não sei que horas são, eu não tô sem relógio aqui perto de mim. Eu A minha também. E agora? Pede ajuda para os universitários. universitário marido, avisa quando for 7h25. Ele manda uma Acho que ele nem. mensagem aqui pra gente. Ele está assistindo, né? Ele manda, fala 7h25. Aí, o que eu estava falando? Me Você perdi. estava falando da questão do band-aid, e eu queria até pegar uma Ah, carona nessa questão do fala. band-aid, se você me permite, porque eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco esse, ó, 19 e 17. Obrigada, Benzão. Acho que é legal a gente desmistificar um pouco essa questão do autoconhecimento e desse caminho de busca, porque muita gente acredita que isso é uma coisa meio assim, Haribo, bicho É, grilo. Ah, é, essas gírias são velhas minhas, porque eu sou velha uhum, mesmo, mas enfim, é isso que as pessoas entendem, mesmo os mais jovens, né? E isso que você trouxe da questão do band-aid, que você chamou de band-aid, enfim, é o repertório de cada um, é a bagagem é, de cada um. Então, quanto mais a gente tem consciência de como é que a gente está no mundo, como é que as coisas do mundo repercutem dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, e como a partir, né, desses impactos externos, a gente reage, porque é o que você falou, a gente pode paralisar, a gente pode uhum, entrar num movimento de crença limitante, eu não posso, eu não consigo, eu não estou pronta, eu é, não estou preparada, enfim, não importa. E se permitir seguir nesse caminho de busca e nesse caminho de autoconhecimento, que não tem só a ver com o indivíduo pessoal, porque isso repercute no profissional, nos sim. relacionamentos, no âmbito familiar, É porque tudo é enfim, um. É, porque tudo é um. Porque por mais que a gente desempenhe diferentes papéis uhum, por momentos específicos da nossa vida ou do nosso dia, nós somos a mesma pessoa, né? uhum, Então é muito importante isso que você falou, porque o caminho da busca e o caminho do autoconhecimento é um caminho para a vida. E você está certíssima quando você fala, eu pego coisas do que a gente vivenciou lá e consigo aplicar na vida. Porque é isso que a gente propõe na Casa do Sim. E não uhum, tem spoiler nenhum nisso, porque cada uhum, edição é única, porque cada grupo uhum, é único. E aí eu falei lá no começo que a Casa do Sim também é um coletivo, porque por fim é isso, é o que aquele grupo traz, não só no individual de demanda e de expectativa, mas que se torna coletivo, que foi isso que sim. aconteceu com vocês naquela primeira edição inaugural e que aconteceu em todos os outros grupos, né, que eu Uhum, tive a oportunidade de acompanhar. É isso, vem o indivíduo
que se percebe dentro de um grupo onde todo mundo tem mais ou menos as mesmas dores e as Uhum. mesmas alegrias, e conseguimos, ao final, é, na individualidade, conceber um senso Uhum. comum, conceber um Uhum. coletivo, né, em Uhum. unidade. Uhum. Então é muito legal você falar dessa questão do band-aid e da aplicação no dia a dia. Enfim, estamos Uhum. nos minutos finais de Ale Bacalhau, o microfone é seu de novo, presenteie-nos com a sua louça. Ah, querida. Ah, eu acho que é isso. Talvez eu comece a me repetir, assim, se eu for falar. O que eu acredito de verdade é que não tem como voltar atrás depois que você participa, né? Por mais simples que pareça alguma proposta, não é tão simples. Depois, quando você dorme e acorda, você vê que não é tão simples. Você vai se dando conta né, com o passar do tempo que, na verdade, é sim simples, mas não de simplório, né? Mas de acessível, de palpável, sabe? Simples no sentido de que é como se fosse um alimento que é de fácil digestão, né? Então ele é apropriado para você, ele vai te cair bem e vai te nutrir naquilo que você necessita, se eu puder usar essa analogia, né? E eu ainda me emociono com aquele dia, né? Às vezes me emociono mais, às vezes me emociono menos, mas eu percebo que também foi muito importante eu beber aquela água naquele dia para viver as coisas que eu pude viver depois, né? Porque esse último ano foi muito mágico para mim. Muita coisa boa aconteceu, outras não tão boas, mas eu consegui lidar de uma. Eu consegui me distanciar da situação para não me apegar tanto a ela, nem quando ela é muito boa e nem quando ela é muito ruim, né? Eu fico em mim, né? Confortável em mim e estou aprendendo cada dia mais a estar mais confortável em mim mesma. Então eu acho que isso não tem preço, né? Sei que naquele dia e o que eu vivi como experiência ali me abriu, né? A percepção para muita coisa que já estava na minha vida e outras que eu pude me abrir para viver, que de verdade eu só posso agradecer, não tem uma outra palavra, né? É gratidão mesmo, no sentido amplo e profundo, né? Então, que venham outros, né? E que vocês continuem, viu? Continuem. As pessoas precisam disso. E agora eu acho que vão precisar mais ainda. Na verdade, todos nós precisamos. E eu agradeço, agradeço, agradeço pela oportunidade desse papo. Quero dizer Eu para todo também. mundo que está aqui ouvindo a gente que essa parede de fundo a Lê Bacalhau Olha pintou com as lá. próprias mãos e presenteou a gente com o making off disso no Stories. Não É, sei se está lá gravado ou não. Mas, enfim, se tiver tá. gravado, vai lá ver como é que ela fez essa parede maravilhosa, porque além de ser essa pessoa sensível e essa pessoa amorosa, ela é uma artista assim, imbatível, não só fez essa parede, como Querida. produz mandalas e produz muito mais do que isso. E tô vendo Oh, querida. corações ali de marido apaixonado, Olha a enfim, Márcia! Beijo, a Márcia. Márcia. É isso Eu mesmo, vi que mas passou a eu acho TM que tem uma também. coisa que você produz para o mundo que é uma vibração, uma energia muito positiva, de muita confiança, de muita entrega, de muito acolhimento, que é isso que eu sinto sempre na sua fala, que eu vejo sempre, né, nas tuas obras e nos teus posts, e é isso que eu trago comigo quando me vem na memória Ale Bacalhau. Querida, muito Querida, obrigada por esse eu que papo. Estou agradeço. muito feliz de poder ter compartilhado esse momento com você, porque mesmo a gente estando aqui, eu do meu cantinho, você do seu, a gente segue conectada. Para sempre. Sempre. Um beijo. Obrigada, gente. Muito obrigada Beijo, para todo gente. mundo que ouviu a gente aqui. Vai ficar no Stories e vai para o YouTube depois, para a memória do sempre. Beijo, querida. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.